Olá, tudo bem? Espero que sim. O meu objetivo hoje é falar um pouco sobre os transtornos por uso de substância, mais conhecido como dependência química, e os transtornos induzidos por substâncias. A gente tem ouvido ao longo de muitos anos as pessoas usando o termo dependência química. Hoje nós não usamos mais esse termo, embora ainda nós iremos conviver com essa terminologia por muitos anos ainda. Mas nós temos que saber diferenciar três coisas: TUS, que é o transtorno por uso de substâncias; TIS, transtornos induzidos por substâncias; e comorbidades psiquiátricas. São três coisas que não é muito bem explicado pela maioria dos profissionais. Então, o que a gente precisa entender? O uso de drogas, propriamente dito, é o transtorno por uso de substâncias. Então, esse indivíduo ele tem um transtorno, e esse transtorno é caracterizado por o uso compulsivo e obsessivo de uma substância psicoativa, substância essa que atua no sistema nervoso central e desorganiza a bioquímica cerebral, onde essa desorganização da bioquímica cerebral puxa o que nós chamamos de transtorno induzido por substância. O que seria isso? Por exemplo, o indivíduo ele não tem um prejuízo, um dano cognitivo. Ele não tem isso, tá? Mas quando ele usa a droga, quando ele está sob o efeito da droga, nós chamamos isso de efeito agudo, ou seja, no momento em que o indivíduo passa pela intoxicação, porque ele se intoxica com a substância, que ele ingere a substância, ele tem aquilo que nós chamamos de TIS, transtornos induzidos por substância, que podemos falar de alucinações visuais, alucinações auditivas, gustativas, olfativas, táteis, ok? Então a alucinação ela sempre estará relacionada com a alteração de algum dos nossos 5 sentidos, as alucinações. E os delírios? Os delírios eles já se relacionam com a perda do contato com a realidade, tá? Então o indivíduo ele tem um afastamento da realidade, então ele fica mais persecutório, a gente chama dos delírios religiosos, os delírios de grandiosidade, o delírio erotomaníaco, o delírio grandioso ou o delírio de superpoderes. O que a gente chama de transtorno induzido por substância é aquele momento em que o indivíduo usou a droga e no momento que ele está sob o efeito da droga, ele ouve vozes, ele vê vultos, ele sente que tem algum animal rastejante por dentro da pele dele, ou ele fica mais agitado, ele fica mais persecutório. Contudo, no momento que o efeito da droga passa, ali depois de algumas horas, 5, 10 horas, 12, 24 horas, esse indivíduo ele não apresenta nenhum prejuízo na sua cognição. Não é fato que todos os indivíduos que usam substâncias terão um dano cognitivo. Não é fato. Ah, mas o cara ele vai usar droga há 30 anos, então ele pode ser que ele nunca tenha um dano cognitivo? Pode. Só que é uma loteria. Ninguém quer pagar para ver. Quer dizer, eu acredito nisso, né? Pelo menos os meus pacientes, a maioria não quer pagar para ver. Mas tecnicamente falando, principalmente baseado nesse livro aqui, ó, que é a Bíblia das Psicopatologias, a gente tem que entender o seguinte:
Não são todos os indivíduos que vão usar droga e vão apresentar um dano cognitivo, uma sequela. Não vão. Mas a maior parte dos indivíduos vão apresentar os transtornos induzidos por substâncias. Vão ouvir vozes no momento da intoxicação, vão apresentar alucinações, vão ficar muito agitados, podendo ficar agressivos. E o que pode acontecer aí, diante de um uso muito intenso de substância, a bioquímica do cérebro passar por uma mudança muito importante, uma mudança muito grande. E esse indivíduo, mesmo após vários dias sem usar, mesmo diante de uma boa abordagem farmacológica, esse indivíduo demora muitos dias para reestabilizar, para se estabilizar, melhor dizendo. Então, esse indivíduo ele volta, as alucinações param, esse indivíduo fica bem, volta a dormir bem. E isso a gente também pode chamar de transtornos delirantes persistentes. O que significa isso? É quando algum sintoma do espectro, da envergadura da esquizofrenia aparece isoladamente e um único sintoma ele persiste por mais tempo nesse indivíduo, como geralmente a persecutoriedade e às vezes uma certa agressividade também, por sentir que está sendo perseguido. Esse indivíduo ele muitas vezes ele fica mais hostil, ele fica mais agressivo. E a terceira coisa que a gente tem que entender é a comorbidade, tá? A comorbidade é outra coisa. Então esse indivíduo, ele usou droga, tá? Começou a usar droga, ok, não sem nenhum problema neurológico, nenhum problema mental, nenhuma desordem. E devido ao uso da droga ao longo dos anos, a droga causou uma alteração muito grande, muito importante ali, e esse indivíduo o uso de droga produziu ou acionou, no caso da esquizofrenia, vou usar o exemplo dela, o indivíduo, se ele tiver o gene ali, o que a droga vai fazer? A droga vai lá naquele gene inativo e ela ativa o gene. Então pode ser, as literaturas confirmam isso, que aquele indivíduo nunca apresentaria um surto psicótico se ele não tivesse sido exposto àquela substância psicoativa. Agora, quando esse indivíduo ele é exposto à substância, essa substância, geralmente o THC, a dimetiltriptamina, alguns opioides, o estresse também, né, traumas também, muitas vezes o ambiente, tá? Eles podem desencadear. Então esse indivíduo ele vai apresentar uma comorbidade, que significa uma outra morbidade, ou seja, uma doença. A comorbidade é a consequência de uma doença primária. No caso, dependência química, fico bipolar, tô com bipolaridade, ou tô com ansiedade generalizada, ou tô com generalizada, ou tô com depressão. É como você imaginar o diabetes, né? Você tem diabetes e você tem aí você tem uma obesidade mórbida, melhor falando, uma obesidade mórbida. E aí você fica com diabetes, comorbidade. Por causa da obesidade, a obesidade contribuiu para o aparecimento de uma outra patologia, diabetes. Ou a esteatose hepática, gordura no fígado. Então são comorbidades, são outras morbidades, são outras doenças que vêm por causa dessa primeira doença. No caso do exemplo da obesidade, a obesidade é a doença, é a patologia. A comorbidade é a gordura no fígado, é o diabetes, é a hipertensão. Então esse indivíduo ele emagrece, então controla o diabetes, controla a hipertensão, controla a gordura no fígado. No caso da dependência química, a gente já não vai conseguir gerenciar o caso dessa forma. Então, acionou a comorbidade psiquiátrica ali, esse indivíduo ele pode ficar sem a droga e ficar bem, ter uma vida funcional? Pode. Mesmo com a comorbidade. A comorbidade não será curada. Ela será controlada
pela abordagem farmacológica. Então, na esquizofrenia, na dependência química com comorbidade, esse indivíduo ele só vai ficar bem equilibrado, funcional, não usando substâncias, tomando os medicamentos, fazendo psicoterapia. Para quê? Para que ele realmente consiga se desenvolver na sua vida, no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos. Mas a medicação ali é uma condição sine qua non para esse indivíduo poder permanecer funcional, porque a mudança na estrutura neurológica desse indivíduo foi tão grande que é só através da medicação que esse indivíduo vai conseguir permanecer funcional. Então a gente tem que saber separar essas fronteiras e entender isso, porque as pessoas e também assim, as pessoas confundem, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para não confundir um transtorno de personalidade com um transtorno de humor com uma esquizofrenia. Mas dentro da esquizofrenia a gente sabe que tem a bipolaridade e que um transtorno de personalidade borderline ou narcisista é diferente de uma bipolaridade, ou é diferente de uma esquizofrenia, tá? Então as abordagens são diferentes, tá? Então, por exemplo, o transtorno de personalidade borderline ele é mais comum nas mulheres, mas isso a gente vai falar em outro vídeo. O transtorno de personalidade narcisista é mais comum nos homens. O transtorno de personalidade histriônico é mais comum nas mulheres. A esquizofrenia é mais prevalente nos homens. Aparece mais cedo nos homens também, dos 15 aos 25. Nas mulheres, geralmente, entre 25 e 35 anos. Então é mais prevalente e aparece mais cedo. Então a eclosão dos sintomas psicóticos na esquizofrenia eles acontecem mais cedo no homem. Então a gente não pode confundir isso, a gente tem que separar, e eu vou fazer vídeos aqui para a gente separar essas fronteiras, para deixar tudo muito bem explicadinho. Mas o que eu quero que fique claro para vocês é que não é todo dependente químico que vai ficar com uma sequela, vulgarmente falando, porque eu não gosto desse termo, sequela, né? Mas não é todo dependente que vai ficar com um dano, não vai. Tem gente que vai usar alguma droga a vida inteira como tabagista. Tem tabagista que vai fumar 50 anos e não vai morrer disso. Tem tabagista que vai fumar 1 ano e vai morrer de câncer de pulmão, infelizmente, né? Então a gente tem que ter essa mentalidade, porque não é uma coisa fácil falar de psicopatologia. Eu estudo muito psicopatologia e eu preciso o tempo todo estar me atualizando, lendo, relendo conteúdos, relendo livros, porque é muito complicado. Então tem pacientes que eles vêm para o tratamento em que só a psicoterapia não funciona, não vai dar certo. Também é equivocado falar que só, tudo bem, você tem dependência química e você fez uma psicose, uma esquizofrenia aí devido ao uso. Só a psicoterapia não vai atender. Então vai precisar de uma equipe multidisciplinar onde haverá um psiquiatra para que ele possa realizar abordagem farmacológica, para que a estabilização da bioquímica do cérebro desse indivíduo fique boa, a diminuição da ansiedade, a melhora da qualidade do sono, a melhora do ânimo, para esse indivíduo poder fazer uma academia, para esse indivíduo poder se preocupar em nadar, voltar a se preocupar voltar a ter autocuidado, autopreservação, e aí a psicoterapia entra, e aí a psicoterapia assume uma parte muito grande no desenvolvimento geral desse indivíduo. Mas a gente precisa ser muito assertivo, porque a gente vê alguns companheiros que tentam ajudar dependentes químicos que são leigos, né? São de grupos anônimos, pessoas que não têm conhecimento técnico, falando, se você fumar maconha você vai ficar esquizofrênico. Isso não é verdade. A maconha ela não causa esquizofrenia, tá? Isso é uma coisa muito
é muito claro. Eu gostaria que isso ficasse bem claro para todas as pessoas, ok? A maconha, ela entra nesse contexto que eu expliquei no início. Então, você tem o gene da esquizofrenia. Quando você fuma maconha, o THC, que é uma substância altamente psicotizante, ela vai contribuir para a eclosão dos sintomas psicóticos, as alucinações, os delírios e tudo isso. Então, muitas vezes, quando o indivíduo fuma, ele tem o primeiro surto psicótico e aí o diagnóstico é dado, os médicos e os terapeutas, então, conseguem perceber com que eles estão lidando e percebem que estão lidando com um tipo de esquizofrenia. Ele vai ter que ser avaliado, ele vai ter que ser assistido para poder saber qual tipo de esquizofrenia que esse indivíduo apresenta, indiferenciada, catatônica, esquizofrenia paranoide, e a mais grave, que é a hebefrênica, né? Ou a desorganizada. A esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada é a mesma esquizofrenia. A esquizofrenia desorganizada é quando você vê aquele morador de rua que tá andando, de repente ele volta, ele começa a gritar e falar com nada, né, ele tem um comportamento muito desorganizado, ele grita, ele fala como se ele realmente estivesse vendo alguém, ele realmente está vendo, ele está ouvindo vozes, né? O esquizofrênico, quando ele está apresentando uma alucinação auditiva, você nunca pode falar para um esquizofrênico que ele não está ouvindo vozes, porque ele está ouvindo vozes, porque o cérebro dele está produzindo esses sons. Então ele realmente está ouvindo. Então é muito importante que a gente tenha essa percepção para que a gente não venha taxar, até mesmo colocar na droga algo que não é um fato. Às vezes a droga ela causa problemas agudos. Os problemas da droga, muitas vezes eles vêm ali no momento da intoxicação, do álcool, e quando esse indivíduo para de usar, ele fica 2, 3 dias tranquilo, esse cara não apresenta nenhuma alteração de comportamento, nenhuma alteração na sua postura, nos seus cuidados, não apresenta maneirismos, comportamentos estereotipados. Esse indivíduo ele tem uma vida normal, mas quando ele usa, a gente nota, a gente percebe uma estranheza no comportamento, a gente percebe o discurso descarrilhado, a desorganização na fala, muitas vezes a flexibilidade séria, né? Aquelas posturas de corpo que não tem nada a ver, posturas bizarras, comportamentos bizarros que a gente nota também, vestimentas que não fazem sentido, né? Então a gente percebe que existe essa bizarrice comportamental em alguns casos durante a intoxicação. Então a gente não pode ser enviesado, né? Vai ficar esquizofrênico, vai ficar bipolar, vai ficar louco da cabeça. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu, como especialista em psicopatologia e dependência química, eu preciso ser bem honesto e falar que não é. É perigoso? Pode causar sérios problemas? Claro que sim. Mas a gente também não pode decretar, vai usar droga, vai ficar esquizofrênico, vai ficar bipolar, porque não é verdade. É a mesma coisa falar, a pessoa que fuma em algum momento ela vai ter câncer de pulmão. Não é verdade também. Ela vai ter um infarto. Também não é verdade. A pessoa pode fumar 50, 60 anos e nunca ter nenhum tipo de problema. Claro, nunca apresentar nada, mas a gente precisa fazer um trabalho de conscientização. E esse trabalho de conscientização que eu realizo é um trabalho baseado em realidade, não é em discurso de aterrorizar. Não vou aterrorizar as pessoas falando que ela vai ficar louca se ela usar determinada droga, ou falando que ela vai ficar mongoloide se ela... não tem nada disso, não existe isso, ninguém fica louco assim. Uma pessoa ela pode apresentar um transtorno delirante persistente que vai tirar a qualidade de vida dessa pessoa, mas a partir do momento que essa pessoa vem para uma abordagem multidisciplinar, esse indivíduo ele vai ser abordado, ele vai ser estabilizado e sem sombra de dúvida ele não pode mais ser exposto às drogas
ele precisa fazer o uso das medicações corretamente para que verdadeiramente ele possa percorrer a vida dele com o máximo de qualidade de vida possível.